A morte por aneurisma cerebral aos 43 anos do ator Luiz Carlos Tourinho, o Nezinho de Desejo Proibido, surpreendeu todo mundo essa semana. E também deixou uma dúvida. Será que pessoas de todas as idades podem ser vítimas dessa bomba relógio? O médico me disse que ele é chamado de o assassino silencioso, porque ele de repente ataca. Aconteceu, de repente, com 16 anos, jogando bola. De repente, estourou. Infelizmente, a maioria das vezes, o aneurisma se manifesta de uma forma súbita, abrupta e muito grave. Não, mentira dessa. Pelo amor de Deus, gente, pelo amor de Deus, aquela mulher é maior do que eu. O aneurisma que matou o ator Luiz Carlos Tourinho esta semana é uma dilatação dos vasos sanguíneos do cérebro e atinge mais de 5% da população mundial. Forma-se essa pequena bolha, e esta bolha, com a pressão interna do sangue arterial, pode com o tempo se romper. O ator já tinha sido internado por causa de um aneurisma em 2005, mas não foi operado. Quando existe a ruptura dessa parede, ocorre a hemorragia cerebral, que é um problema extremamente sério. Leva a um índice de mortalidade próximo de 42%. As previsões para Daniel, que passou 3 semanas e meia em coma, eram ainda mais pessimistas. 2% de vida, de chance. Infelizmente, não há como prevenir o desenvolvimento do aneurisma. Basicamente, a pessoa nasce com esta tendência, mas existem outros fatores, fatores ambientais, fatores genéticos, familiares, uma série de coisas, mas não estão todos os elementos ainda conhecidos. Quase sempre não há sintomas e quando eles aparecem, o diagnóstico muitas vezes não é imediato. Ela sempre reclamava assim com uma dorzinha de cabeça. Levou o médico, falou sintomas de sinusite. Karen tinha mesmo sinusite e tomou remédios para inflamação, mas a dor de cabeça constante não passou. Karen Aline Costa tinha 18 anos, morava nesta casa em Taboão da Serra, na Grande São Paulo. Era a rainha da bateria da torcida jovem dos Santos, uma escola de samba do Grupo 2. Sábado, dia 19, tinha ensaio. Logo depois do almoço, ela começou a passar mal, uma dor de cabeça muito forte. Ela já chegou ao hospital em coma e morreu 2 dias depois. A alegria que ela tinha de viver, é isso que me dá força de continuar, porque não é fácil. Pico de incidência, a maior faixa etária de incidência é próximo dos 50 anos, dos 49 aos 51. O escritor Inácio de Loyola Brandão era um pouco mais velho, tinha 60 anos quando passou a sentir uma tontura inexplicável. A ressonância magnética revelou o aneurisma cerebral. O Ofir, que é o médico, olhou essa ressonância, ele disse uma frase exatamente assim: você acabou de ganhar a Mega Sena, não em dinheiro, mas com a tua vida. A tontura não tinha nada a ver com o aneurisma descoberto por acaso, mas acabou chamando atenção, a tempo, para o mal que vinha crescendo sem que o escritor percebesse. O médico recomendou uma cirurgia urgente. Eu falei, mas se eu decidir não fazer? Ele falou, não, você tem todo o direito, só que você tem uma granada no cérebro. O escritor Loyola acabou seguindo o conselho do médico. 12 anos atrás, numa operação parecida com o que você está vendo agora, os médicos colocaram um clipe de aço na artéria afetada. Fechando justamente aquela parte daquela bolha, ou seja, isolando aquela bolha da circulação, e com isso, então, o tratamento é definitivo. Não há mais nenhum problema de ruptura. Hoje em dia, o material usado nesse tipo de cirurgia é o titânio, considerado muito mais seguro. Existe atualmente uma técnica ainda mais moderna e menos agressiva. Os médicos colocam uma mola de platina numa artéria da virilha. Levada até o cérebro, essa mola se encaixa na bolha e impede o fluxo de sangue naquela região. Essa técnica mais nova é usada em cerca de 40% das cirurgias de aneurisma cerebral. Dentro de poucos anos, vai ser quase que totalmente, todos os aneurismas serão totalmente tratados por esse método. Se você tem casos de aneurisma na família e idade entre 30 e 40 anos, os médicos recomendam um exame neurológico. O tratamento nessa fase, antes do rompimento, é um tratamento que tem um sucesso quase que absoluto. Na época do aneurisma, Daniel teve dificuldades de memória, mas hoje leva uma vida normal. Por que a minha vontade de viver fez diferença? Porque eu acho que eu tinha muita coisa a fazer ainda aqui. A tontura continua. E sabe o que o médico disse? Fica com ela porque ela já te salvou.